Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo, quero falar com você que ainda não é inscrito, você que não conhece o meu trabalho. Quero pedir que você considere assistir o vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativa as notificações do canal, caso você queira ser notificado sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Caso você não goste, também não tem problema. Você vai lá e compartilha com os seus inimigos e de quebra você já se vinga deles. E agora vamos de histórias sobrenaturais? O quarto da ala norte. Todas as manhãs, Diana chegava cedo ao hospital. Caminhava pelos corredores brancos com um saco de pano pendurado no ombro e os olhos cansados, mas como sempre, com um sorriso. Ela ia para a ala norte, para o quarto 213, onde o seu filho Eric estava esperando. Eric tinha 8 anos. Seu corpo era pequeno e muito frágil para o mundo, mas a sua voz tinha aquela faísca que faziam as enfermeiras rirem. Trouxeste o dinossauro azul? Perguntava sempre. Diana acenava e tirava do saco uma pelúcia desfiada e colocava ela junto à almofada, enquanto lhe falava do céu, das árvores lá fora, das coisas que fariam juntos quando saíssem do hospital. Mas esse quando nunca chegava. Os médicos falavam baixo, usavam palavras como metástases terminais, cuidados paliativos. Diana não estava a ouvir. Ela sorria-lhes com cortesia, mas mal saíam do quarto, ela sentava-se novamente na cadeira ao lado da cama, apertando a mão do filho. Eric estava começando a perder peso rapidamente. Seu rosto, que antes se iluminava com um sorriso, agora mostrava uma palidez doentia, e seus olhos, grandes e brilhantes, já não seguiam mais com o mesmo brilho. Sempre que Diana olhava para ele, olhava para o seu filho, via a vida dele desaparecendo lentamente. Sua respiração estava ficando mais fraca, como se estivesse ficando mais difícil encher os seus pulmões. No início ele tinha dificuldade em se mexer, depois nem sequer tentava levantar-se. Suas mãos ficavam frias ao contato e sua pele, antes macia, ficava mais seca, como se já não tivesse forças para continuar lutando. Você não vai embora. Não me deixe sozinha, por favor. Ainda não. Uma noite, enquanto Eric dormia, com a respiração fraca, Diana colocou um bilhete debaixo da almofada dele. Era um papel amassado, arrancado de um caderno. Fique mais um pouco. Mamãe não sabe ficar sem você. Na manhã seguinte, o papel ainda estava lá, mas tinha escrito por baixo, com letras tremidas na cor azul:
Estou com sono, mãe. Posso descansar? Diana se quebrou. A alma inteira desmoronou-se no peito, mas ela não gritou, não chorou alto, só deixou que as lágrimas escorressem pelo rosto dela enquanto segurava a mão do seu filho, como que se com isso ela pudesse segurá-lo por mais um dia, mais uma hora ou só mais um minuto. As enfermeiras começaram a perceber que Eric falava menos, já não pedia o seu dinossauro. Sua voz tinha se tornado apenas um murmúrio fraco. Seus olhos mal se abriam e às vezes ele ficava de olhos fechados por longos períodos, como se estivesse em outro lugar, como se estivesse procurando por paz. Ele não reagia mais como antes, como se seu corpo já estivesse decidido a desistir, embora seu coração continuasse batendo ali, fraco, lutando por um pouco mais de tempo. Uma delas, jovem e doce, disse-lhe uma tarde: Mãe, talvez ele esteja só esperando que você o deixe ir. Diana não respondeu. Nessa noite ela não fechou os olhos, não se mexeu. Às 3 da manhã ela se levantou, tirou do saco um cachecol de tecido. Ela cobriu o corpo da criança com aquele cachecol. Depois, com a voz partida, doída, falou-lhe ao pé do ouvido: Você pode dormir, meu amor. A mamãe vai ficar bem. Eu juro que vou ficar bem, mesmo que eu não saiba como. Não houve respostas, apenas um longo e profundo suspiro, como quem finalmente se rende ao descanso. Na manhã seguinte, a cama estava vazia. O dinossauro azul descansava sobre a almofada e o cachecol tinha sido cuidadosamente dobrado e colocado em uma cadeira. Diana não chorou nesse dia. Caminhou devagar pelo corredor. O saco de pano estava mais leve que nunca. Depois disso, toda vez que alguém perde uma criança no hospital, um cachecol aparece dobrado nos pés da cama. Ninguém sabe quem deixa o cachecol ali. Ninguém vê ninguém entrar. Mas o cachecol é sempre o mesmo. Lã acinzentada, tecido à mão com aroma de lavanda. Caso alguém tenha frio, caso alguém ainda tenha medo de ir sozinho. Por Thaís Smith, todos os direitos reservados. Aterrorizados, que história, não? Não tem nada sobrenatural, mas se trata do maior terror real de todos, que é o terror de uma mãe, né? Perder aquele pedaço mais valioso de si, que é o seu filho. Muito triste, não? É bom para refletirmos, né? Muitas vezes
nesse momento de dor intensa, que não queremos abrir mão do nosso bem mais precioso, podemos nos tornar egoístas. E vimos aqui que a criança só precisava de um aval da mãe para poder seguir o seu caminho para o outro lado. Para quem está de fora falar é fácil, né? Mas está aí a declaração, a demonstração de amor mais doída que existe. É deixar aquele seu pedacinho de vida, aquele pedacinho de luz partir quando já não há mais como segurá-lo. Vamos para o próximo relato de hoje, gente. A mula Manea. Nas entranhas das planícies venezuelanas, onde a noite se estende como um véu, vive uma das lendas, se é que podemos chamar assim, mais temidas e respeitadas, a da mula de Manea. Contam os avós, com voz baixa e olhar perdido, que há muitos anos por ali vivia uma mulher chamada Lúcia. Lúcia era tão linda que a sua presença fazia parecer ofuscar a luz do sol. Tinha olhos tão negros como noite sem lua e um sorriso capaz de derreter até o coração mais duro. Mas como toda beleza no mundo das planícies, sua vida não era simples, nem fácil. Lúcia era uma mulher rebelde, daquelas que não se submetem às regras de seu povo. Seu maior pecado, um daqueles que aos olhos das pessoas não eram perdoados. Ela foi se apaixonar logo por um jovem padre que tinha acabado de chegar naquela aldeia ou povoado. Ninguém sabia do seu amor secreto, mas os murmúrios começaram a circular rápido por ali, como sempre acontece em cidades pequenas. O rumor espalhou-se como pólvora, e quando a verdade atingiu as orelhas dos fiéis, a tragédia começou a tomar forma. O padre foi enviado para longe, bem longe daquelas planícies. Mas Lúcia ficou marcada, condenada por uma comunidade que não compreendia seus desejos e nem a sua dor. O pior veio quando descobriram que ela estava grávida. Palavras do povo. Isso nem Deus perdoa, murmuravam aqui e ali. Desesperada, humilhada e com a alma partida, Lúcia vagueou pela selva em uma noite escura, sob uma luz vermelha que parecia observá-la do céu. Ela perdeu seu filho no monte, sozinha, abandonada e com raiva a percorrer-lhe as veias. Ela seguiu até uma ceiba sagrada, um lugar sagrado, digamos assim, onde as bruxas ali da planície faziam seus pactos com o diabo, com o capiroto. Naquele lugar, entre orações distorcidas e feitiços de fogo negro, Lúcia vendeu a sua alma ao mesmo, ao capiroto,
pedindo por vingança, pedindo que todos os que a humilharam pagassem. Mas o preço foi muito mais alto do que ela poderia imaginar. Quando o último selo foi quebrado, o corpo de Lúcia se torceu. Suas pernas torceram-se e cobriram-se de um pelo preto e espesso. Seu rosto se alongou, seus dentes cresceram até se tornarem presas, e seus olhos se acenderam como carvão em brasas. A transformação foi cruel e desoladora, e dela nasceu a mula Manea, um ser que não é nem animal e nem mulher, condenada a vaguear para sempre na escuridão da noite. E assim a sua condenação começou. Mula Manea aparece nas noites sem lua, quando a escuridão engole tudo. Seu galope é lento, mas o som de suas correntes é o que aterroriza quem as ouve. São como lamentos, como gritos afogados que percorrem o vento. Quem a vê diz que seus olhos não são humanos, são brasas acesas por uma fúria infinita. Às vezes, a mula Manea corre em alta velocidade, deixando um rastro de raiva e caos no seu caminho. Outras vezes, arrasta as patas com pesadez, como se carregasse o peso da sua maldição, da sua traição, da sua dor. Ela percorre as estradas, espreita as aldeias e se encontrar com um homem sozinho, especialmente se estiver bêbado ou se for mulherengo, ela o marca para sempre. Dizem que aqueles que cruzam o seu caminho são encontrados no dia seguinte com os seus corpos mutilados, seu peito aberto em uma cruz, como se o próprio demônio tivesse marcado com sua pegada. E aqueles que sobrevivem, estes são os piores. Eles nunca mais falam, como se a mula Manea lhes tivesse roubado a língua, como se o terror lhes tivesse arrancado a alma. A única maneira de tentar escapar é ficar em silêncio, não olhar para ela e, se tiver sorte, levar algo sagrado contigo. Mas nem sempre essas medidas servem, porque a mula Manea não busca por misericórdia e nem por perdão, apenas justiça, e a sua justiça é eterna, alimentada pela raiva e pela dor de uma mulher que nunca esqueceu. Por isso, quando a noite cai nas planícies e as estrelas se escondem atrás das nuvens, ouve-se ao longe o eco de suas correntes, um eterno lamento de dor e de vingança de uma mulher transformada em besta, condenada a andar na escuridão, procurando por aqueles que não temem a justiça de sua ira. Gente do céu! Por Thaís Smith e Frank Moreno. Gente do céu! Eu achando que era a história da mula sem cabeça, mas essa aqui parece ser bem pior, não? Hein?
E aí, vocês já conheciam essa história? Se sim, deixe aí suas opiniões nos comentários. E tomem cuidado, vocês aí que gostam de uma canjibrina, sabe? Ir pra balada, beber um pouco a mais, gosta de ficar com uma mina aqui, outra ali. Já pensou? Você dá de cara com essa mula? Lembra muito essa história também da mulher com cara de cavalo. Tem tantas histórias parecidas, relatos de pessoa que já cruzaram com bestas desse tipo que dá até para ficar meio ressabiado. Vamos para a próxima de hoje? Atreves a me conhecer hoje à noite? Sete Martinez era daqueles caras que pareciam ter um mundo nas mãos. Tinha 28 anos de idade, trabalhava como mecânico em uma oficina, em uma estrada que ligava Fusagasugá e Bogotá, e embora o trabalho fosse duro, ele sabia como se safar. Ele era alto, moreno, com braços fortes e um sorriso que encantava qualquer um. Ele gostava de usar camisetas pretas, botas e usar óculos escuros, mesmo quando não tinha sol. Tinha namorada há 3 anos, mas isso não o impedia. Sempre que se aborrecia ou se zangava com a namorada, ele entrava no Tinder. Para ele era como um jogo. Entre porcas, óleo e motores, Sete se divertia colecionando histórias de conquistas, exibindo-as com os seus amigos durante as noites de cerveja e aguardente. Suas vítimas eram sempre as mesmas: mulheres jovens, garotas jovens, vulneráveis, aquelas que só procuravam algo real. Sete prometia atenção, era querido e até falava de planos para o futuro. Mas em poucos dias bloqueava as mesmas ou desaparecia. Nunca se sentia culpado. Pelo contrário, acreditava que o mundo era para os vivos e que se o amor existisse, não era para ele. Naquela noite de julho, o calor estava insuportável. As ruas da cidade estavam silenciosas e as folhas das árvores mal se mexiam. Sete tinha ficado sozinho em casa. A noiva estava na casa da mãe, depois de outra briga por uma suposta infidelidade, que, claro, era verdadeira. Mas Sete não se importava. Estava sentado no sofá com uma cerveja na mão, olhando o celular dele, quando apareceu aquele match. Isabela, 25 anos, enfermeiras. Escrito ali em letras gritantes: adoro segredos. Seu perfil era simples, com apenas uma foto: uma mulher de cabelos negros até a cintura, pele branca como papel, lábios vermelhos e olhos tão intensos que pareciam estar olhando para você através da tela do celular. Mas o que realmente o prendeu foi o sorriso dela, branco, amplo, perfeitamente simétrico, sorriso encantador. Ele escreveu sem pensar: olá, gostaria de sair hoje à noite?
A resposta veio em segundos. Você se atreve a me conhecer hoje à noite? Sete riu sozinho, disse que sim. Onde e que horas? Ela respondeu com um ponto no mapa. O ponto mostrava o miradouro abandonado. Gente, eu não sei o que é um miradouro. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Voltando, o ponto mostrava um miradouro abandonado na estrada velha para Xoaxi ou Coaxi, lugar onde quase ninguém ia. Diziam que o local estava amaldiçoado desde que uma mulher se atirou da ravina há anos. Mas ele não se importava com essas coisas. Julgava ser coisas de gente ignorantes que acreditavam em mitos e lendas. Ele se trocou rápido, vestiu seu casaco favorito, ajustou as suas botas, subiu na moto e arrancou para o local. O caminho era longo, escuro e cheio de curvas. Não havia luzes, só o farol da moto dele cortando a névoa. Por momentos ele sentiu arrepios nas costas, como se algo o estivesse observando, mas ele ignorou. Estava já acostumado a andar sozinho durante a noite. Quando ele chegou ao miradouro, ele a viu. Ela estava sentada no capô de um carro antigo, vermelho, coberto de pó. Ela usava um vestido justo que brilhava como vinho sob a lua. Seus cabelos cobriram o seu rosto, mas quando ela levantou os cabelos, Sete segurou o ar. Era mais bonita, aliás, infinitamente mais bonita pessoalmente. Era irreal. Era como se ela tivesse saído de um filme. Você está atrasado, disse ela com uma voz baixa e melosa. O trânsito, brincou ele, saindo da moto. Ela não estava rindo, só olhando para ele com aquele sorriso hipnótico. Eles andaram na beira do miradouro. A brisa era suave, mas Sete sentia que não era vento, mas um tipo de respiração. Falaram um pouco. Ela fazia perguntas. Você já foi fiel a alguém? Quantas mulheres você já traiu? Você acha que merece o amor? Ele respondia com risos. Pensava que era jogos, até ela parar. Você sabe porque eu gosto de homens como você, Sete. Porque eu sou irresistível, é claro, respondeu com a sua típica ousadia. Ela deu um passo em direção a ele. A lua iluminou o seu rosto, porque eles são tão fáceis de quebrar. Ela o beijou e o mundo parou. Sete sentiu uma dor aguda na boca, como se alguma coisa lhe tivesse rasgado as gengivas. Separou-se de repente. Ele queria gritar, mas ela já não era a mulher de antes. Sua pele ficou pálida. Seu cabelo flutuou como se estivesse debaixo de água. Seus olhos estavam vazios e o sorriso dela tinha se multiplicado.
Suas bochechas se abriram como mandíbulas e deixaram-no ver uma fila infinita de dentes grandes e amarelados. Sete caiu de joelhos. A boca dele estava a sangrar. Ele tentou fugir, mas ela o agarrou pela nuca com uma força sobre-humana. Não se preocupe, disse ela com a voz que já não era doce. Só vou levar o que você roubou. E começou a falar no ouvido dele, com uma língua que Sete não entendia, mas que faziam tremer até os seus ossos. A cada palavra, seu corpo enfraquecia. Seus olhos ficaram nublados e ele sentia como se algo dentro dele se desprendesse lentamente, como se sua alma estivesse sendo arrancada aos pedaços. Todas as mentiras que você disse, todos os corações que você partiu, tudo isso vem comigo. Da escuridão surgiram outras figuras, mulheres pálidas de olhos tristes e sorrisos iguais aos dela. Essas mulheres, se dá para chamar assim, cercaram Sete. Algumas choravam, outras olhavam com raiva. Uma a uma, foram colocando as mãos sobre o peito, sobre a cabeça, sobre as costas dele, e ele gritou. Um grito de partir o coração, um grito que ninguém ouviu, exceto o vento, as árvores e aquelas que esperavam justiça. Quando tudo terminou, só ficou o seu corpo ali, imóvel, com a boca desfigurada em um sorriso de horror. A moto ainda estava ligada e o celular dele estava mostrando a última conversa. Isabela, você se atreve a me conhecer hoje à noite? Na manhã seguinte, um camponês que passava pelo local encontrou o corpo de Sete deitado de cabeça para baixo. Ao lado do seu cadáver na terra, alguém tinha escrito com uma unha comprida no chão: só quem destroça corações acaba com o seu coração partido. Dizem que nas noites úmidas, quando o ar cheira a tabaco, terra molhada e pecado, aparece uma mulher que caminha com os pés descalços pelos caminhos de pedra, com uma saia justa, cabelos compridos como um rio negro e lábios que parecem terem sido recém-beijados pelo próprio diabo. Ninguém sabe de onde ela vem. Alguns dizem que ela foi uma vidente, outros dizem que ela foi uma amante abandonada por um general, mas todos concordam na mesma coisa. Ela é linda e está amaldiçoada. Também lhe chamam de Muelona. Os homens a viram em estradas solitárias, mesmo junto aos rios quando a lua está alta. Seu riso e sua voz doce. Os incautos se aproximam, enfeitiçados pela sua beleza, sua pele morena e iluminada pelo fogo das velas. E quando ela sorri, tudo muda. Não tem dentes humanos, tem dentes grandes e monstruosos, abomináveis. Os homens ali veem o seu fim. Não há grito que se ouça. Nenhum corpo foi encontrado inteiro. Só restam vestígios de sangue e pedaços de pele.
eu só mastigo o que já está podre, é o que ela diz. A moelona não procura homens bons. Vai atrás de quem mentiu, traiu e humilhou. Atrás dos que juraram amor e zombaram. Atrás dos que usaram as mulheres como se fossem terra que se pisa. É a coisa mais linda e também mais assustadora. É uma coisa que não se pode resistir, porque quando ela aparece, o mundo para, o desejo arde e a morte torna-se irresistível. Por Thaís Smith. Gente, mais uma predadora aqui, hein? Que gosta de pegar os homens que se denominam caçadores, enganadores, que acham que são os bambambãs que podem enganar, iludir e se dar bem. Pelo que eu vi aqui, esse relato é bem parecido com uma lenda local lá da Colômbia, né? O rapazão aqui mentia, enganava, ludibriava, se sentia o bam, merecedor de um harém, né? Mas acabou, no final das contas, ó, tomando na tarraqueta. E aí, o que vocês acharam das histórias de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se vocês conhecerem histórias parecidas, envie para o e-mail do canal que eu narrarei aqui, ó, com todo prazer. O e-mail do canal está na descrição do vídeo. Você aí que chegou agora, é sua primeira vez no canal, gostou do que viu? Então se inscreve aí, vai. Vem para minha alcateia, você também vem. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E o mais importante, voltem sempre que eu estarei aqui esperando por vocês com histórias de arrepiar. Obrigado a cada um que, de alguma maneira, me ajuda desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E agradeço também a cada um de vocês aterrorizados por estarem sempre aqui e não soltarem a minha mão. E quem quiser me ajudar mais ainda, o YouTube agora está com uma opção de ir para os canais. Se por acaso você ver uma estrelinha escrito ir para aí, pode clicar sem medo. Não é igual o Superchat que cobra R$2 o mínimo ou Super Stickers, não. IPAR é de graça. Você vai gastar um segundinho do seu tempo e vai ajudar muito o canal Angel Black Contos de Terror, valeu? Bem, obrigado por sua presença, por sua permanência e também pela sua paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.